Olá, amigos. Domingão, dia 4 de abril. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 5 ao dia 9 de abril. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão, clica nele para se inscrever e deixa o sino das notificações devidamente ativado. Aproveite ao máximo todo o conteúdo existente, principalmente aí o conteúdo na parte de aprendizado. Vamos então aqui para o nosso radar da semana, começando pelo Ibovespa. Quais são os ativos, na realidade, que eu vou até comentar nesta análise? Deixa eu colocar aqui para vocês, que eu não deixei já pronto aqui, mas está aqui na mão. Ibov, vou falar do Ibovespa, vou falar do dólar, do PTR4, Vale 3, Rente 3, LCAN 3, VEG 3, BPAC 11, TAE 11, NBR 3, GGBR 4, TRPL 4, EQTL 3, BRKM 5, SLC 3 e MFG 3. Todos esses ativos serão abordados nesta análise. Começando aqui a falar primeiramente do Ibov. Vou ser mais sucinto no Ibov porque eu já fiz uma análise neste sábado, uma análise especial do Ibovespa, o que esperar para a nossa bolsa nesse mês de abril, inclusive com estatísticas sendo apresentadas, estatísticas dos últimos 23 anos. Então vale a pena você assistir, está aqui no canal. Olhando aqui para o Ibovespa, a semana terminou com alta de 0,41%, deixando um sinal de fraqueza ali por parte dos compradores. O que esperar então para essa próxima semana do Ibovespa? Está claro aqui um movimento de subida? Não, mas como veio aqui, ó, girou sinal de topo, e o que era para cair foi lá e reverteu, e subiu, rompeu essa máxima, a expectativa é maior de ter algo para cima. Seria essa maior expectativa, até que o mercado prove algo contrário. Por exemplo, voltar para baixo da mínima dessa semana, que foi 114,095. Olhando para o gráfico diário nesse ponto, ou seja, seria voltar para baixo justamente dessa região aqui, para baixo desse patamar aqui de 114,095, que é essa mínima aqui, que significaria dizer no gráfico diário voltar para baixo da região de 115 mil pontos, voltar para baixo das médias. Então isso que reduziria a expectativa maior de subida. Apesar de ter terminado o pregão de sexta-feira apontando aqui para baixo um topo, deixando um sinalzinho de fraqueza nesse rompimento, o caminho mais provável ainda seria ter ou uma lateralização romper ou na segunda-feira já romper essa máxima que anular essa formação de topo. Agora, o caminho mais provável baseado no que aconteceu no gráfico semanal, deixar isso claro. Pelo gráfico diário, está apontando mais para ter ou um movimento maior para baixo ou um movimento lateral. O menos provável aqui de cara já seria fazer esse rompimento, mas se ele vier, algo bom, porque aumentará a probabilidade de não só buscar a região de 118 mil pontos, próximo nível de resistência 118.435, mas principalmente a região de 120 a 121 mil pontos. Indo aqui agora para o dólar, no dólar nós tivemos uma semana de queda, 0,91%, mas que terminou aqui a semana gerando um sinal de força, deixando essa força dos compradores, gerando uma sombra aqui inferior no candle, que representa aqui o comportamento do dólar no decorrer da semana. O dólar está dentro de um processo que sobe, cai, gera fundo acima de um nível de resistência, então tecnicamente está dentro ainda de um movimento de alta no gráfico semanal, que até que prove-se contrário, até que venha alguma sinalização mais relevante para baixo, ainda aponta um pouco mais para cima. A expectativa seria de ter uma semana positiva. Quando eu falo positiva, de terminar a semana de forma positiva é grande candle de alta, candle de correção e a chance de ter algo ainda maior para cima. E olhando para se ter algo maior para cima, eu tenho uma expectativa de ter algo assim? Não tenho essa expectativa. Qual seria a minha leitura? Minha leitura que é o caminho aqui mais provável de ter algo que pode vir um pouco mais para cima, mas eu olharia com carinho para as resistências, que é carinho no sentido de bateu lá, ficar atento nas sinalizações de reversão, região dos 5.809, primeiro nível, depois tem o mais acima que seria lá em 5.861, por volta aqui desse patamar, que é mais lá dentro dessa região aqui, desse máxima, né, a máxima que foi atingida. Seriam os níveis que eu ficaria atento, que já foi aqui nessa última semana, já bateu na faixa dos 5.808, basicamente na região de 5.809, e bateu efetivamente aqui, ou veio um pouco mais para cima, ficar de olho na questão de perda de força. Isso é um dos pontos para ficar atento na questão de reversão e olhar um pouco mais para a ponta vendedora. Mas, baseado nessa expectativa,
Se o gráfico diário estiver ainda apoiando movimentação para cima, focam mais em buscar a operação na ponta compradora, preferencialmente na ponta compradora. Seguindo aqui, por exemplo, para o gráfico diário do dólar, nós temos aqui um candle bom na sexta-feira, que é um candle de reversão, chamado de piercing, de perfuração, que aumenta-se a chance de iniciar um movimento de subida, de reverter um movimento de baixo para um movimento de alta, se ocorrer a superação da máxima desse último pregão de sexta-feira, não, de quinta-feira, né, que sexta-feira foi feriado, 5.736,5. Então, isso acontecendo, reforça um pouco mais o cenário para se buscar a operação na ponta compradora. Resistências aqui para a semana no dólar, 5.783 e 5.808, que é aquele 5.809 que eu já comentei, 5.809,5 eu já comentei num prazo maior, que é o gráfico semanal. Tem a chance de poder ter algo para baixo? Sim, teve um grande candle de baixa, um grande candle de alta, só que reduz um pouco a chance de ter algo muito relevante para baixo. A zona principal de suporte do dólar, caso retorne aqui para cá, ficar atento também na questão de se ter algo mais interessante para entrar comprando na região de suporte, de gerar alguma sinalização de alta no G60, G30, nessa região de suporte, que é mais relevante na faixa ali dos 5.627, por volta dos 5.627, região mais relevante de suporte para o dólar. Então, dólar apontando com viés mais positivo, reforça isso se superar essa máxima. Subiu, ficar atento na zona de resistência, seja essa aqui ou até mais acima, 861, ou o ponto mais alto que atingiu aqui, que foi a região dos 882. Para quê? Para olhar para a questão de chegou aqui, ficar atento na questão de levar muito longe uma operação de compra principalmente de day trade, e chegou aqui, ficar de olho na questão de se ter algo para baixo. Seguindo agora, vamos lá falar das ações, a PTR4 nessa semana. E lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, esse radar da semana for útil para você de alguma forma, aprendizado, leitura do mercado, leitura de um ativo que você está acompanhando, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Então, Petrobras, no gráfico aqui semanal, conseguiu, igual o Ibovespa, anular a formação de um topo descendente, reduzindo a força da tendência atual de baixa e mantendo-se ainda acima da região dos 23 a 22,80, que é a zona de suporte principal, no meu modo de ver, para Petro. Dentro desse contexto, que aponta um pouquinho mais para cima, o gráfico diário está dentro da tendência de alta, mas gerou um sinal negativo, ou seja, um sinal ali de o contrário que foi o piercing, a perfuração para o dólar, no gráfico diário, aqui gerou na Petro, no gráfico diário, um sinal contrário, que é a nuvem negra invadindo boa parte do candle anterior, que é um sinal de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixa. A perda da mínima do pregão de hoje não, de quinta, de R$ 20,81, reforça a expectativa um pouco maior de queda ou de lateralização para a Petro. Qual seria então o cenário para buscar uma compra de swing trade na Petro? Ela lateralizar aqui entre as médias, e na sequência gerar ali o rompimento de tudo, ou seja, um pivô de alta, que ela, quando eu falo lateralizar, gerou aqui um movimento basicamente de 4 para 5 pregões, então ela ficar aqui de uns 3 a 4 pregões e depois gerar um rompimento para cima. Isso seria algo legal, no meu modo de ver, para entrar comprando. A ação tem resistência aqui basicamente na região dos 24,40, ficou a 1 centavo disso, 24,39. Quando eu falo região, é justamente que não precisa bater efetivamente no valor. Próximo dessa região já aumenta-se a chance de entrar pressão vendedora. E o outro nível na faixa dos R$ 25,25. Suporte principal da Petro, nesse momento, média móvel exponencial de 3 períodos, depois tem uma região intermediária ali na faixa dos 23,25. Então, médio 23,56, 23,25 e abaixo disso, o outro nível de suporte mais relevante na faixa dos R$ 22,80. Importante, Petro voltou a gerar um fechamento mais forte que para baixo da média, algo mais negativo, ainda mais se estiver perdendo a mínima do que no anterior. Reforça a chance de queda para buscar essa região aqui de suporte, que começa nos 22,80 e tem um gap ainda que funcionou uma vez como suporte, pode funcionar novamente em torno de 22,34. Gráfico semanal da Vale 3, alta nessa última semana de 1,95%, sinalização de um fundinho ascendente. Então, até que um mercado não mostre algo diferente do que tem aqui, que é um fundo ascendente que aumenta a chance de ter algo de subida, um movimento de subida, o que seria o contrário? Perder essa mínima aqui. Isso anularia a expectativa de subida e traria uma expectativa maior de correção, inclusive do gráfico mensal, de se ter aqui um movimento lateral ou de baixa.
caso aconteça o retorno do preço aqui para baixo de R$ 90,61. Mas, enquanto isso não acontecer, viés para cima, possibilidade até de vou fazer uma compra aqui de position, que tem um risco um pouquinho maior por conta desses dois topos anteriores estar abaixo. O stop ficaria aqui embaixo tentando pegar algo maior para cima. Usaria pouco capital se for para position. Para gráfico diário, swing trade no decorrer dessa próxima semana, fundo ascendente ou pivô de alta, foco em compra. E esse fundo ascendente acontecendo pelo menos acima da região dos 95,73. Rente 3 terminou a semana apresentando sinal de fundo, que é entre as médias já aumenta a chance de dar uma congestionada, tem uma resistência mais relevante, lembrando que ela não está mais em tendência de alta, em tendência de baixa, mas trazendo um sinal de, pelo menos, de tentativa de recuperação, de poder ganhar força para anular essa tendência de baixa. Um indício mais, um ponto mais relevante de resistência, onde pode bater e voltar a cair, e que seria algo relevante se fechar uma semana aí para cima dos 63,80, ou seja, relevante no sentido de os compradores darem indício ainda maior de retomada dessa tendência de alta no gráfico semanal. Temos um sinal positivo e pelo gráfico diário também chegou a gerar um sinal aqui positivo, que é basicamente romper ali o topo que fica entre dois fundos. Baseado nisso, já entraria comprando então aqui? Não entraria, porque já vem de um movimento de subida ali basicamente de 5 pregões e fazendo aqui um candle mais lateral. Se continuar aqui mais uns 2 candles pelo menos laterais aqui e gerar um pivô de alta, daria para arriscar essa operação de compra tentando pegar um movimento de subida pelo menos até aqui, no mínimo até aqui, e tentando logicamente algo mais relevante aí para cima. Essa seria a principal forma de entrada, na minha opinião, ou seja, eu evitaria fazer entrada de fundo abaixo dessa região de resistência aqui. Por esse motivo, ficaria mais antenado no compra no pivô de alta, onde tem resistência aqui de cara na faixa dos R$60, por volta de R$60,75, primeiro nível de resistência, e o outro mais acima vai ficar ali na faixa do 63,63 ou 63,80, que já comentei no gráfico semanal. LCAN 3, que é do mesmo setor, LCAN 3, que é do mesmo setor, também fez algo parecido. Pode ver que o gráfico, inclusive, é um gráfico semelhante, né? Mesmo setor, enfim, ativo passando aí as duas, basicamente a mesma empresa. Nós temos aqui uma sinalização de alta, um fundo aí no semanal, e a resistência aqui ficando nesse patamar. Então vai ser algo bem semelhante. Se olhar para o gráfico diário do ativo, gerou lateralização, está até um pouco melhor do que a Rente 3. Por que está melhor? Porque ela já veio para cima desse patamar, que era um topo ali entre os dois fundos, um sinal de um W. E aí fazendo projeção do W, fazendo aqui uma projeção de alta dessa confirmação de W, vou pegar o fundo que não é o mais baixo, projetado aqui para cá, a projeção de alta do W, que é pegar essa altura aqui, a diferença daqui para cá, e projetar a partir dos 24,50, que é fazer essa projeção, 27,17, essa altura sendo replicada aqui, 27,17, projeção de alta. Com base nisso e nas resistências mais próximas ali em torno dos R$ 25,90, qual que seria a forma de entrada? Dá até para buscar a compra de fundo ascendente, desde que seja aqui algo assim, ó, vai, embate e gera esse fundo ascendente. A outra forma, fica aqui mais uns 2 a 3 candles, gera um pivô de alta, também outra possibilidade de abrir compra no papel, falando de swing trade. Agora falando de VEG3, que terminou a semana ali com alta de 3,23%. Está dentro de um contexto para mim de indefinição no gráfico semanal. Conseguiu gerar uma subida para quem entrou comprando aqui, ó, o semanal, que era uma das alternativas da VEG, comprar a superação de máxima, colocar o stop abaixo dessa mínima, tem a possibilidade agora, depois de 3 semanas, que eu falo de 3 a 10 semanas, tem a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima dessa última semana, em R$ 71,30 ou 29 centavos. Lembrando que a entrada foi mais para cima, na faixa de 73,09, mas já seria um stop mais curto, porque se ela vier aqui e perder essa mínima, reforça a chance de perder essa zona de suporte e caminhar para um próximo nível de suporte, que por enquanto o ponto de zona de suporte seria 70,62 até um patamar ali na casa dos 68,77. Abaixo disso aí a gente vai falar em suporte na casa dos R$ 61,63. Deixa eu só verificar aqui a questão dos ajustes, está tudo certo? Tá. Então, esses seriam os próximos suportes para esse ativo.
E um ponto que importante é olhar para o gráfico diário. E aí, está aqui dentro igual o Rente 3 e Localiza, Elican 3, Rente 3 não, igual a Rente 3, que é Localiza, e a Elican 3, Locamérica, está em cima do patamar de resistência da média. Baseado nisso, se a gente olhar para um gráfico diário, aqui também está dentro dentre as médias. Então, o que seria bom? Já comprar o papel aqui, depois de um candle de reversão chamado de estrela cadente? Não, para mim não. Se tivesse comprado, eu trabalharia com stop aqui, abaixo da mínima desse pregão, se a compra for de swing trade. Se quiser buscar uma entrada, se ela lateralizar mais tempo aqui, daria preferência para uma compra ou de pivô de alta ou até mesmo de fundo ascendente, fundo para cima dos R$ 73,37. Voltou para baixo dessa região aqui, ainda mais perdeu essa mínima, reforça muito mais a chance de queda no ativo, queda de curto prazo aí, de caminhar na sequência ali de correção do gráfico mensal, que ainda é tendência de alta, mas dentro de um processo de correção no tempo ou no preço. Próxima ação a ser falada, vou falar de BPAC 11. A BPAC 11 terminou aí o dia apresentando, a quinta-feira, né? Apresentando queda, na semana subiu, só que subiu respeitando a média, já tem 4 semanas basicamente que testa a média e respeita a média. Nível de resistência por volta dos R$ 96,85, R$ 96,85. É um gap ali de corpo, tem um ponto então de resistência. Está dentro de um sinalzinho de subida. Quem está comprado pelo gráfico semanal dá para trabalhar com stop depois já de 3 semanas aqui de lado. Colocar o stop para baixo da mínima dessa semana ficaria em R$ 90,55. Para quem está pensando em comprar, seria mais interessante a compra no gráfico diário para cima da região aí desde os 95 a 95,70, mais interessante para buscar a compra. E de que forma que no diário poderia fazer essa compra? Através de um pivô de alta, é uma das alternativas. O ativo veio forte, não fez nova máxima, e em vez desse candle subir, que seria a expectativa para esse candle, seria ele ser de alta, não foi, voltou para baixo daqui desse patamar, que é algo mais negativo. Quem está comprado dá para trabalhar com stop abaixo dessa mínima. Então, para abrir uma nova compra, eu abriria a compra aqui? Não. Ficaria mais atento em compra de rompimento dos R$ 98,02. Taesa, tá aí 11, que terminou a semana apresentando boa alta, está numa bela tendência de alta de médio prazo, de longo prazo. Terminou aqui a semana com essa alta de quase 5%, o gráfico diário já perdeu força nos 2 últimos pregões, na quarta, ou seja, segunda e terça excelente, quarta e quinta ruim. Mas o ruim foi inferior ao ganho que aconteceu na segunda e na terça. De qualquer forma, é uma sinalização mais relevante para baixo, 2,65%, e me chama a atenção para compra nesse ativo de swing trade se acontecer algo parecido com isso aqui que eu estou desenhando, ou seja, um retorno do preço mais próximo possível da média, até testando a média e gerando sinal de fundo ascendente na sequência para uma compra de swing trade nesse papel. ENBR3, também setor de energia, gráfico semanal, dentro de um movimento de subida, em cima de uma zona de resistência, na minha opinião. Região que gira ali em torno dos R$ 19,70, 71 centavos. Observe que onde ela fechou, está brigando com esse patamar aqui. Eu posso falar até das máximas. Essa máxima, essa aqui. Só teve uma semana que conseguiu ficar acima e a outra já voltou para baixo. Enfim, essa zona de resistência de R$ 19,70 a R$ 19,90. Nessa faixa aqui de preço, ficar atento no diário, que dá para buscar a compra a favor desse movimento de subida, depois que ela voltou aqui para cima desse patamar, tentando pegar um movimento até a região de topo aqui do semanal, que fica ali na faixa dos 20,42 até o 20,65. De que forma então seria a possibilidade de compra? Assim, ó. Vem aqui no diário, possibilidade de compra de fundo ascendente. De pivô de alta, você vai ficar muito em cima da zona de resistência, relação risco-retorno não tão favorável. Então a preferência seria por um fundo ascendente, testando aí a região de suporte de 19,55, até mesmo um pouquinho mais próximo da média móvel de 13 períodos. GGBR4, Gerdau, pregão de quinta-feira mal, mas a semana ainda terminou em alta de 2,73%, rompeu a máxima do topo anterior, mas perdeu força no último pregão, deixando ali uma sombra superior, que submete a questão de um sinal de reversão dos candles chamado de estrela cadente. A perda da mínima dessa última semana, que confirmaria a estrela cadente. Tem um vídeo de aprendizado aqui no canal, então
Para entender melhor, basta assistir a esse vídeo. 28,64 seria a perda dessa mínima, um ponto até de stop para quem está comprado no curto a médio prazo. E para abrir compra, o que teria que acontecer? Vem aqui, ó, depois desse engolfo de baixa, também um padrão de baixa dos candles, ou seja, o engolfo de baixa do gráfico diário proporcionou lá na semana a formação de uma estrela cadente. Ambos padrões baixistas, que aumenta a probabilidade de se ter ou um movimento para baixo ou um movimento de baixa. Reforça ainda mais se na segunda-feira, no pregão de amanhã, perder esses R$ 29,12, confirmar o engolfo de baixa. Para entrar comprando então o GGBR4, teria que acontecer o quê? Fundo ascendente. Depois desse movimento, movimento forte para cima, se gerar aqui um fundo ascendente, acima da média, dá para abrir compra. Mais alguns pregões aqui, pelo menos mais uns 2 a 3 pregões. E para buscar compra que não seja de fundo ascendente, seja de pivô de alta, se também gerar uma lateralização até um pouco maior. Eu diria que é uma lateralização aqui na faixa de uns 4 candles pelo menos, para buscar essa compra aí que seria basicamente na sexta-feira, na superação da máxima de tudo aqui. Um pivô de alta. TRPL4, voltando para o setor elétrico, semana terminou em alta, com gap de alta, basicamente onde abriu, que foi lá em 23,39, fechou em 25,39, fechou em 25,33. Basicamente no preço que abriu, fechou a semana. Temos um gap, que esse gap tende a funcionar como suporte. Suporte que vai de 24,86 a 24,82. Baseado nisso, num viés mais positivo dessa ação, o que dá para monitorar, sabendo que ela vai ter resistência mais relevante solar pelo semanal na faixa começa nos 26,12 e vai até a faixa dos 26,43. No gráfico diário, se acontecer algo assim, ó, vem aqui, bate no gap, bate em topo anterior e gera sinal de alta, a região dos 25 até a região ali dos 24,82, fica mais para abrir uma operação de compra a favor da tendência de alta de curto prazo. Então essa seria a alternativa da TRPL4. Descartaria a entrada se realmente voltar para baixo da média e o pior ainda se perdesse a mínima desse grande candle de alta. EQTL3 fechou a semana muito bem, também com gap de alta lá no gráfico diário. Aqui rompeu tudo, gerou um sinal muito positivo para pensando num prazo maior, o mensal fechou muito bem. Então está com um cenário bem interessante e dentro desse cenário interessante, olhando para essa questão de precisar de uma correção, essa aqui já é aquela que vou mencionar alguns ativos que precisam de uma correção e não deu sinal ainda de correção, como aconteceu em GGBR4, que já teve um sinal de correção de engolfo de baixa, e TRPL4 que está ali mais lateral. Aqui precisa ainda acontecer o sinal de correção, perder a mínima do candle anterior, enfim, geraram um movimento contrário. Mas é bom botar o ativo no radar, porque se ocorrer algum movimento assim, ó, que venha ou próximo, ou desde o ponto aqui mais alto até a região mais testada ali dos topos anteriores, ficaria mais interessado em abrir compra de swing trade em EQTL3. Eu só não abriria compra de swing trade no nível de preço que se encontra. Por mais que ela possa ir mais acima, como por exemplo no gráfico mensal testar a região dos 25,53, relação risco-retorno desfavorável, na minha opinião, pelo gráfico diário. Precisa realmente ter algum processo de correção para entrar comprando o melhor, um fundo ascendente. BRKM5 também movimento longo de subida, semanal também com bom movimento de subida, alta na semana de 7%. Gráfico diário desse ativo para entrar comprando, o que teria que acontecer? Fazer algo assim, inclusive até para a EQTL3 e agora aqui também BRKM5, para quem está comprado, uma das formas seria trabalhar com stop abaixo da última mínima ascendente aqui do gráfico diário. Então se ocorrer algum movimento contrário, seria sair daqui e se esse movimento não ganhar muita força para baixo, gerar algum sinal de fundo ascendente testando a média, melhoraria o cenário para abrir uma compra com a melhor relação risco-retorno. Lembrando que em termos de resistência para esse ativo, mais relevante basicamente já está testando aqui a região de topo anterior, de fundo anterior, que vai até na faixa dos R$ 22,50, onde mora uma zona de resistência mais relevante, nos 42,50. Então a entrada aqui pode trazer uma expectativa de poder caminhar para os 42,50. SLCE3, semanal também muito bem. Gerou aqui um sinal de fundo e pivô de alta, então isso é algo positivo, bela semana para o ativo, alta de 10,12%. Também um papel que para swing trade
Para position, o stop fica um pouco grande, então não exigir tanto para cima se for comprar pelo gráfico semanal para tentar ficar de 3 a 10 semanas. Não exigir tanto para cima, o stop ficou um pouco longo. Quando eu falo não exigir para cima, não pegar o tamanho do stop da operação, que seria algo ali em torno de uns 12%. Vou pegar aqui até essa régua que não fica em cima do candle ali. Ficaria na faixa de uns 10, na verdade 11% basicamente de stop. Projetar o quê? 22%? Ficaria um pouco puxado. Projetaria menos, na faixa de uns 15, 16% seria essa a ideia. Para entrar comprando pelo semanal. Pelo gráfico diário, o que daria para fazer? Entrar comprando aqui agora, já depois desse movimento? Não, no meu caso, teria que aguardar sinalização positiva em cima de algum nível de suporte após um retorno do preço. Por exemplo, temos primeiro aqui os 44,64, depois 44,42, enfim, essa região aqui um pouco mais relevante. E a média, que tende a ir subindo, também pode trazer alternativa de compra aí nos próximos pregões. Pode ser que não aconteça nem nessa semana, falando de gráfico diário. Pode ser que aconteça um pouquinho mais à frente. O papel ainda não tem sinal de baixa, então pode ir um pouco mais para cima. MRFG3 no último pregão alta, na semana também boa alta, vindo uma sequência boa de semanas aí de alta. Resistência inicial ali na faixa 17,62 já fechou acima. E depois agora só tem R$ 18,38. Com base nessa resistência indo um pouco maior para cima, tem algo que já gere um sinal para cair? Não tem. Se quem está comprado pelo gráfico semanal, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima dessa última semana, que fechou bem, abaixo ali dos 16,79. Para quem está pelo gráfico diário, stop aqui abaixo da última mínima ascendente, e assim vai. Gerou algo assim, ó, e sinalização de alta na sequência, compra de swing trade nessa ação. É um ativo que eu vejo bem alinhado. Essa ação, não estou colocando aqui, mas JBSS3 da mesma forma, precisa gerar uma correção pelo gráfico diário para gerar algum com a compra. É o mesmo formato dos ativos que eu comentei agora por último aqui, que é TL3, BRKM5, SLCE3 e MFG3, que precisam trazer algum processo de correção para entrar comprando no swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Só para mencionar aqui que em termos de suporte, que a gente vai ter um suporte na fase 17,22, tem a média em 16,90 e na sequência 16,83. São os 3 níveis aqui de preços um pouco mais relevantes para planejar, monitorar a possibilidade de uma compra em cima de Marfrig. É isso, um grande abraço. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, nesse radar da semana. Tenha uma ótima semana e até o próximo pregão.